Olá, tudo bem com vocês, turminha? Eu espero que sim. Vamos agora começar a nossa aula de número 5 de língua portuguesa. Vamos lá? Peguem o livro de vocês, na página 42, certo? A tia vai ler aqui um textinho e vocês vão prestar bastante atenção para descobrir que historinha é essa. Seu lobo, por que esses olhos tão grandes? Para te ver. Seu lobo, para que essas pernas tão grandes? São para correr atrás de ti. Seu lobo, para que esses braços tão fortes? São para te pegar. Seu lobo, para que essas patas tão grandes? São para te apertar. Seu lobo, por que esse nariz tão grande? Para cheirar melhor. Seu lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixa de ser enjoada. Então, que historinha é essa? Vocês sabem? Quem respondeu? Chapeuzinho Vermelho acertou. Essa é a história da Chapeuzinho Vermelho, certo? Voltem para a página 41 e olhe quem está falando. Ó, vamos lá. Você se lembra dessa história? Este diálogo faz parte de qual história? Nesta história, a menina é surpreendida pelo lobo, não é mesmo? Na história que você lerá, neste capítulo, a surpresa é um pouco diferente. Então, lá na história que a tia leu agora, certo? Ela é um pouquinho diferente da história real, certo? Da história principal, que vocês já escutaram, né? Quando eram pequenininhos, certo? Por quê? Porque no final, ele diz assim, Chapeuzinho, para que essa boca tão grande? E ele responde, o lobo, ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. Então, na história principal, ele não diz isso. Ele diz, é para comer você, são para te comer, certo? Mas nessa história aqui, é um pouco diferente a versão, tá? Então, o que esse textinho aqui quer dizer? Ele representa um diálogo. Um diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas, certo? Então, presta bastante atenção na pontuação. Todas as perguntas que a Chapeuzinho faz para o lobo, no final tem uma pontuação. Quem sabe dizer que pontuação é essa? É a interrogação. Muito bem para quem acertou, hein? Então, a interrogação, ela é usada no final de toda a pergunta. Se está fazendo uma pergunta, usamos a interrogação, certo? Agora, vocês vão responder, tá? Sobre este diálogo do seu lobo, na página 43 e 44, tá? Lá no finalzinho da 44, a tia vai explicar outro assunto, que é a estrofe. Estrofe, certo? Aqui, ó. No texto lá do diálogo, ó, tem a estrofe e também o verso. Olha aqui, ó. Tá? Vou explicar melhor o que é estrofe e o que é verso, tá bom? A estrofe é um espaço entre um bloco e outro no poema, certo? Então, esse espaço é chamado de estrofe. E o verso é a linha, no caso, são as linhas do poema, tá? Todas as linhas, cada linha é um verso, certo? Então, partindo para a página 46, também tem atividades para você responder, certo? 46 e a página 47, tá bom? Continuando nossa aula, lembra que na outra aula a tia falou sobre o menino maluquinho,
que é uma história escrita pelo escritor Ziraldo, certo? Então, a tia pegou a palavra maluquinho, aqui, ó, e escreveu aqui, como um exemplo. Maluquinho. E também a palavra chapeuzinho, que foi da história que eu acabei de ler, do Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos lá para o exemplo. Chapeuzinho, tá bom? Então, essas duas palavras têm algo em comum, que são as letras NH, que também produzem esse som nasal, nho, certo? Vamos agora para o livro de atividades, na página 17, para os padrões silábicos. Então, vocês vão responder essa atividade aqui, que a tia vai explicar um pouco, tá? Ó, contorne com cores diferentes cada sílaba do nome do personagem. E aqui tem menino maluquinho. Quantas sílabas tem esse nome? Vocês vão responder as sílabas. Como descobrir a quantidade de sílabas? Vocês vão contar quantas vezes a gente abre a boca para pronunciar esta palavra, certo? Menino. Então, a tia deu um exemplo. Não vou dar a resposta toda, certo? Menino maluquinho. Vocês vão agora contar quantas sílabas tem, tá? Agora, vocês vão escrever aqui o que é vogal e o que é consoante. C para vogal, desculpa, C para consoante e V para vogal, tá bom? No 10º quesito, tem aqui, ó, uma tabela. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Vocês vão escrever uma palavra para cada uma dessas respostas aqui, certo? Então, vocês vão responder até a página 21, tá bom? Então, para relembrar o assunto que já estudamos, que foi palavras com SS, aqui lá na página 20 tem a separação de palavras com SS novamente, para vocês não esquecerem, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa, a aula 5. Tá? A tia espera vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo grande. Tchau!